Procedimento de inventário das filiais. Antes de tudo, a gente tem que cumprir 3 regras principais antes de iniciar o inventário. Checar se todos os pedidos do dia anterior foi dado baixa. Verificar se todas as peças em requisição não estão alocadas no local de armazenagem, tá? Para a gente não contabilizar essas peças, né, não gerando duplicidade. E as peças de devolução. Sempre verificar se elas foram ingressadas no sistema antes de contabilizar ela no inventário. Então, ou seja, se a gente tem aí a peça de devolução que não foi ingressada no sistema, devemos não contabilizar ela na hora de fazer a contagem do inventário. Tá bom? O inventário ele sempre é iniciado em sentido horário. Tá? A gente começa pela prateleira número 1, 2, 3 e assim por diante. Sempre a gente deve checar, tá? Peça por peça, ou seja, se eu estou na prateleira número 1, contando a bandeja 1, a posição 1, devo retirar todas as caixas, assim fazendo contagem visual, tá? De todas as etiquetas, para a gente ver se não tem peça misturada na hora de fazer a contagem. Temos o prazo aí, tá? De 3 horas e meia para fazer o inventário, ok? Iniciando das 8h30 até o meio-dia. A gente tem aqui tá, um modelinho das etiquetas, né, para vocês verem como que é feita. Né? A gente tem um código junto da descrição, ou seja, justamente para não cometer o erro de contar só por código e acabar se confundindo na hora de fazer a contagem. Temos aqui o modelo da planilha, que é feito o inventário. Tá? A gente tem aqui uma planilha em branco, que é o que vocês recebem na hora de fazer o inventário na filial. Né? Ela vem com o código fabricante, que é o código do produto, descrição do item, né? Campo físico, que é onde vocês vão preencher a quantidade das peças, campo de divergência, e aí a gente tem alguns exemplos aqui abaixo. Lembrando que quando vocês forem fazer a contagem, deve sempre fazer o uso do notebook, né, com a planilha já em aberto, usando o comando Ctrl+L, tá? Para a gente fazer uma localização da peça aí rápida. Aqui a gente tem o modelo da planilha já preenchida, tá? Estoque físico preenchido. E aqui abaixo a gente tem um exemplo de quando o inventário não tem ajuste. Ou seja, o campo de divergência sempre vai estar como 0. Né? Então abaixo aqui a gente tem um outro exemplo, que seria o inventário já com ajuste. Né? A gente tem aqui a divergência de 2 peças faltando, e aqui abaixo mais 2 peças faltando. Tá? Poderia ser positivo ou negativo. Quando a gente tem as divergências, qual que é o processo que deve ser feito? Né? Verificar sempre se houve erro de digitação na hora de preencher o relatório, né? Erro na hora de fazer a contagem, peças fora da posição, pedidos que não foram dados baixas, peças em requisição, peças enviadas como cortesia ou análise de garantia. A gente deve verificar se foram dados baixas do sistema. E por último, fazer análise no Cardex. O Cardex ele sempre está contabilizando todo o histórico da peça. Então, como que a gente faz esse processo? Sempre verificar com o último inventário qual que foi o histórico da peça no inventário. Se ele estava positivo, se ele estava negativo. Se houve divergências, a gente já tem ali, né, mais ou menos um parâmetro do histórico, ver se ela foi dada um ajuste, né, errado, ou se ela foi contabilizada de forma errada. Quando a gente tem um caso do Cardex que está mostrando que a peça no inventário anterior foi correto, né, ou seja, não houve ajuste, devemos então analisar daquela data, tá, até o dia de hoje, se teve algum histórico de movimentação com entrada de ajuste ou saída de ajuste. Tá? Então é um caso suspeito que a gente deve analisar. Tá bom? E sempre checar também quando a gente tem a parte de reposição. O que eu falo checar? Se a gente, na hora que recebeu a peça, a gente contabilizou a peça e passou para fazer a entrada dela, a gente tem que checar também quando ela é feita a entrada do sistema, tá? Para ver se não houve alguma entrada com uma quantidade divergente. Tá? Para finalizar, o inventário é de total responsabilidade da logística, tá? Não havendo assim nenhuma participação da parte de vendas.